Vocês lembram que na aula passada nós falávamos sobre interpretar a Bíblia historicamente, gramaticalmente, contextualizadamente, de forma a entendermos os aspectos sociais e culturais da época. Isso ajuda muito a gente a compreender a hermenêutica, esta ciência da interpretação, visando fazermos uma exegese correta do texto, ou seja, aplicarmos as ferramentas que a hermenêutica nos proporciona para termos uma compreensão mais exata das Escrituras. E recordando a aula passada, um pouquinho da aula passada, você se lembra que nós falávamos a respeito de interpretar as Escrituras de forma histórica e gramaticalmente correta? Você se lembra também que nós falávamos que temos que levar em conta os costumes e a cultura de cada época em que o livro sagrado foi escrito? Você se lembra também que nós falávamos a respeito de compreender as Escrituras a partir da própria Escritura, ou seja, a Bíblia se interpreta por ela própria? Você se lembra também que nós explicávamos na aula passada que nós devemos observar o contexto mais imediato e o contexto mais remoto de cada texto e sempre utilizar a Bíblia em todo o seu contexto, para não acontecer de utilizarmos um texto fora do seu contexto, girando aí um pretexto para uma heresia, uma falsa doutrina. Então vamos lá. Depois de compreender isso, eu quero citar um exemplo para você. Na aula passada nós falávamos do exemplo do casamento judeu, casamento entre os israelitas, como era o costume deles, para entendermos as palavras do Senhor Jesus Cristo com relação à sua volta, o arrebatamento da igreja, o período chamado da grande tribulação, as bodas do Cordeiro, enfim. Através de uma compreensão do costume do casamento naquela época, nós podemos ter uma compreensão das palavras do Senhor Jesus Cristo, o que ele quis dizer quando ele falou sobre a sua volta, sobre a sua vinda, sobre a união da igreja com ele e sobre o reinado da igreja com ele, né? Então hoje eu quero citar um outro exemplo da Bíblia com relação aos costumes. Quando, por exemplo, na Bíblia nós lemos sobre palha e trigo, você se lembra que quando Jesus falou a respeito de João Batista, ou melhor, João Batista falou a respeito de Jesus, ele disse que Jesus tinha na sua mão a pá e separaria a palha do trigo. Lembra que Jeremias também falou a respeito da palha e do trigo, mostrando a diferença entre os dois, o que tem a palha com o trigo? Muito bem, com relação à palha e o trigo, em Mateus 3,12, está escrito o seguinte: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. O costume dos judeus, o costume dos israelitas, ao debulhar o trigo, eles faziam geralmente em dias de vento. Com uma pá, eles jogavam o trigo para o alto e quando o vento batia naquele trigo misturado com a palha, o vento levava a palha e deixava o trigo cair, porque o trigo é mais pesado, o trigo tem mais peso. Então, por isso, era feito essa limpeza, essa separação entre a palha e o trigo, geralmente em dias de ventania, porque o vento levava a palha e caía ali, logo abaixo, somente o trigo. Então fica fácil a gente entender o que esse texto está querendo dizer, o que Jesus queria dizer com essas palavras. Porque Jesus, sendo judeu, conhecia bem os costumes da sua época, e ele sabia que era exatamente assim: o vento levaria a palha, ficando somente o trigo. Então esse era o tipo de limpeza que o Senhor Jesus Cristo ia fazer e iria promover entre aqueles que realmente creriam nele e os que não creriam. Outro exemplo que precisamos entender a respeito dos costumes da época, para bem fazermos uma interpretação bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. Você sabia que muitos já tentaram descobrir erros na Bíblia e não encontraram? E nunca vão encontrar. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 13, quando Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, fala a respeito do sal, observe bem o texto.
Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Muitos já tentaram, através desse versículo, dizer que a Bíblia contém erros nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Cientificamente, está comprovado que o sal não perde o seu sabor. O sal não se torna insípido. Mas então por que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito do sal se tornar insípido? Será que o Senhor... Jamais. Voltemos então aos costumes e culturas da época, estudando a Bíblia no seu contexto histórico, gramatical, de uma forma correta. Muito bem, lá nos tempos do Novo Testamento, o sal tinha um grande valor, muito mais do que nos dias de hoje. Não existiam geladeiras, frigoríficos, enfim, o sal era muito usado na conservação de alimentos e para muitas outras coisas, não só dar sabor à comida. O sal era tão importante, tão caro, que ele já foi utilizado como salário. Daí a palavra salário vem de sal. Muitos trabalhadores eram pagos com sal. Um saquinho de sal valia muito dinheiro. Então, naquela época, desde aquela época já existia, e muito tempo atrás, já existia corrupção, como existe nos dias de hoje. Para se ganhar, se lucrar mais no comércio do sal, muitas vezes ele era misturado com areia. Comerciantes desonestos misturavam o sal com areia para o quê? Tornar aquele pacote de sal, aquele saco de sal mais volumoso, mais pesado, aumentar o seu rendimento, e assim vendiam sal misturado com areia. Esse sal misturado com areia, ele se tornava insípido, sem sabor com o tempo, porque ele era misturado com areia. Então ele tinha uma mistura. O verdadeiro sal, o sal puro, ele não perde o seu sabor, mas o sal misturado com areia, sim, ele pode perder o seu sabor. Por isso Jesus falou: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Então, mais uma vez, nós vemos que a Bíblia tem razão. A Bíblia sempre tem razão, e as palavras da Bíblia sempre são verdadeiras. Muito bem, quer ver outro costume da Bíblia, outro costume cultural nos dias do Senhor Jesus Cristo? Em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, para muitos esse pode parecer um costume, um hábito estranho, um costume estranho, um ato estranho, mas não era algo totalmente comum na época. Quando alguém chegava na casa de outra pessoa, o anfitrião que recebia aquela pessoa logo trazia uma bacia com água, uma toalha, e fazia aquele ato em hospitalidade com a pessoa que vinha visitá-lo. Naqueles dias, as terras da Judéia, Galileia, eram muito poeirentas e as pessoas andavam muitos quilômetros a pé. Então aquele ato não somente servia para higienizar o pé da pessoa que chegava muito empoeirado, era também como se fosse um alívio, algo refrigerante para os pés, para descansar os pés da pessoa durante aquela caminhada, que se cansaram durante aquela caminhada. Era como chegar e oferecer não só um copo d'água para a pessoa beber, mas uma bacia de água para ela lavar os pés, né? Diferente de hoje, que a pessoa chega na casa, oferece só água para ela beber, um cafezinho para ela tomar. Naquele tempo era essencial que se oferecesse também a bacia com a água e a toalha para a lavagem dos pés. E geralmente esse era um serviço feito pelos escravos, os serviçais da casa. E Jesus então, ele faz isso porque o anfitrião da casa não estava, e para mostrar para os discípulos uma lição muito importante sobre humildade. Pois bem, então vamos falar sobre a inspiração e a inerrância das Escrituras Sagradas. O termo inspiração vem do hebraico ruach, que significa o quê? Soprar. Deus literalmente soprou suas verdades bíblicas aos cerca de 40 autores da Bíblia, e eles assim escreveram seus livros inspirados por Deus. E é claro que Deus respeitou o estilo literário de cada um, suas características de escrita, mas ao mesmo tempo sem permitir nenhum erro na Bíblia. É por isso que a Bíblia ela é inerrante em toda ela. O que significa o termo inerrante? É que ela não contém erros. Como nós falamos um pouco anteriormente,
Muitos já tentaram encontrar erros na Bíblia, mas nunca encontraram, porque ela é inerrante, ela tem essa característica, a característica da inerrância. E para que somente aquilo que é verdadeiro, somente os livros inspirados fizessem parte da Bíblia, vários concílios eclesiásticos foram realizados para se saber quais são realmente os livros inspirados e os não. Esse conjunto dos 66 livros considerados inspirados por Deus ganhou o conceito de canonicidade, tá? A palavra cânon vem do latim, que significa régua de medir ou padrão. Durante o decorrer dos séculos, vários concílios eclesiásticos foram realizados para se chegar à conclusão de quais livros realmente eram inspirados e deveriam compor a Bíblia. Muito bem, você sabia que existem cerca de 113 livros considerados apócrifos ou não inspirados, que não passaram pelo teste da canonicidade da Bíblia e ficaram de fora, é claro. Por exemplo, a Bíblia que os católicos usam, ela tem cerca de 7 livros a mais do que a que nós usamos. Esta é uma das diferenças entre a Bíblia que os católicos usam e a Bíblia que nós usamos, tá? Eles pegaram 7 desses livros apócrifos e acrescentaram aos 66 que nós utilizamos, tá bom? Essa é só uma particularidade, uma peculiaridade a respeito da canonicidade da Bíblia. Muito bem, mas é bom frisarmos que a Bíblia é um livro auto-autenticável. Ela se autentica por ela própria. Ou seja, os concílios eclesiásticos não atribuíram a canonicidade aos livros sagrados. Eles apenas reconheceram essa autenticação. Eles reconheceram que realmente esses livros eram inspirados por Deus. Então vamos lá? A respeito então da inspiração das Escrituras Sagradas. Vamos lá. O versículo da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala-nos a respeito da inspiração da Bíblia. Assim diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vocês viram aí então? A própria Escritura se autentica por ela própria. A própria Escritura, ela já garante a sua autenticidade. Ninguém precisa dar testemunho a respeito da Escritura. Ela é auto-autenticável. Vamos lá então para mais um versículo que fala sobre a inspiração da Bíblia. Segunda carta que Pedro escreveu, capítulos 1, versículo 20 a 21, que nos diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Está vendo aí? Então, olha, homens inspirados por Deus falaram da parte do Espírito Santo. É o Ruach, o sopro de Deus, a inspiração divina para que a Bíblia fosse escrita e chegasse até nós. Mas vamos falar um pouquinho sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. O termo inerrante já diz, né? Ela não contém erros. E aqui nós temos algumas provas da inerrância das Escrituras Sagradas. Uma das provas da inerrância das Escrituras Sagradas é a fidedignidade do caráter de Cristo. Então, o próprio Cristo, ele testificou a respeito da inerrância das Escrituras Sagradas. Por exemplo, em João 17,3, o que diz em João 17,3? Vamos ver lá. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então o próprio Jesus Cristo, ele testifica, ele testemunha
que Deus é o único Deus verdadeiro, nele não há erro, nele não há falha. Outro versículo, Romanos 3,4, vamos ver o que diz Romanos 3,4. Romanos 3,4 nos diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha aí, o próprio testemunho das Escrituras prova que Deus é verdadeiro, nele não há falha, nele não há sombra de variação, ele é verdadeiro em todo o seu caráter. Muito bem, mais uma. O ensino de Cristo prova também a inerrância das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 5, versículos 17. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5,17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Outro texto, João 10,35, nos diz assim. João 10:35. Se ele chamou deuses aquele ou aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Olha aí o testemunho de Cristo a respeito das Escrituras. As Escrituras não podem ser anuladas, pois elas são verdadeiras. Muito bem, mas falando ainda sobre a inerrância das Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas não têm erro, mas homens podem interpretar erroneamente as Escrituras Sagradas e aí causar grande prejuízo, não é verdade? Nós falávamos desde a primeira aula que a Bíblia é chamada a mãe de todas as heresias, porque muitas heresias, falsos ensinamentos, falsas doutrinas se originaram da Bíblia, de uma má interpretação da Bíblia, causando grandes transtornos, inclusive surgimento de muitas seitas. No ano de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele se dedicou ao estudo das Escrituras Sagradas. E ele, vendo aquilo que a igreja da época acreditava e praticava, e observando as Escrituras, percebeu que haviam muitos erros sendo cometidos. Ele elaborou cerca de 95 teses, onde a igreja estava falhando, a igreja daquela época, e um belo dia, ele afixou na catedral do castelo de Wittenberg aquelas 95 teses, aqueles papéis com as 95 teses escritas, mostrando onde as pessoas, onde o clero estava errando por não interpretar, nem estudar, nem explicar, nem ensinar corretamente as Escrituras Sagradas. Então, graças à instrumentalidade deste homem chamado Martinho Lutero, foi instituída a reforma da igreja e ela voltou às suas origens, ou seja, pôde observar, aplicar e ensinar corretamente os ensinamentos da Bíblia, tá? Alguns erros e erros grotescos estavam sendo cometidos pelo clero, desde a venda de indulgências ou venda de perdão de pecados, intermediação humana entre os homens e Deus, adoração de ídolos e imagens, entre outras coisas. Concluindo então mais esta aula do nosso curso teológico, falando ainda de interpretação da Bíblia, vocês viram como é importantíssimo nós interpretarmos corretamente as Escrituras Sagradas? Quantos erros a igreja estava cometendo por não se aplicar ao estudo das Escrituras de uma forma correta, de uma forma idônea, de uma forma séria. Por isso, nós precisamos seguir esse exemplo, o exemplo aí dado por Martinho Lutero, e nos dedicarmos a estudar as Escrituras, observando o seu ensinamento, observando a sua verdadeira essência, para não cairmos em erros que muitos caem. Temos que seguir o exemplo de Martinho Lutero e tantos outros homens de Deus que se dedicaram ao estudo das Escrituras para não incorrer em erros que podem trazer consequências sérias, consequências trágicas, como nós temos visto até aqui. Por isso,
Vá em frente, siga em frente, estude mesmo, se dedique nessa missão, porque com certeza você será uma pessoa utilizada, muito utilizada pelo Senhor. O Senhor procura homens, mulheres assim, que possam ter essa dedicação ao estudo das Escrituras Sagradas. Para isso fica aí, mais uma vez, o conselho que o apóstolo Paulo deixou ao seu jovem discípulo Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.